Irmãos, vamos abrir em Ezequiel, profeta Ezequiel. Hoje nós vamos ler um texto bem grande, do capítulo 1 ao 50. Brincadeira. Texto do chamado de Ezequiel vai do capítulo 1 até o 3. E a gente quer passar por praticamente as partes principais aqui. Vou só pular alguns pedaços do capítulo 1. Capítulo 2 é pequeno. E o capítulo 3, que a gente vai ler todo também, um pouco maior. Ezequiel, nós temos conversado aqui, pregado a respeito do reinado de Deus, do trono de Deus, não é? E vimos isso em Apocalipse, vimos isso em Jeremias, semana passada no profeta Isaías, e hoje com o desafio de entender essa vocação de Ezequiel a partir do trono de Deus, entender aquilo que Deus está falando a Ezequiel e o que Deus quer falar ao nosso coração também. Leia aí o versículo 1 e 2 do capítulo 1, por favor. Veja aí que ele vai contextualizar bem essa vocação e o início do chamado de Ezequiel. Diz assim: aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Era o 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei, o quê? Joaquim. Pegou aí? Ezequiel está dizendo o seguinte: eu tenho 30 anos, estou no cativeiro há 5 anos, vim nessa leva com o rei Joaquim. Já faz 5 anos que o rei Joaquim veio em uma das levas do reino de Babilônia, em Judá e Jerusalém, e levou para a Babilônia. E essa comunidade judaica em Babilônia vivia ao redor do rio Quebar. Aí veja aí o verso 26 em diante. Eu vou pedir que a gente leia alguns trechos, tá bom? A partir do capítulo 1, versículo 26. Você vê que tem alguém ao seu lado sem a Bíblia, você pode ajudar essa pessoa, todo mundo pode ler junto e a gente acompanhar. Ele diz assim: diante das visões que ele descreveu no capítulo 1, continua dizendo: por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como um metal brilhante, como um fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo. Via como um fogo e um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva. Assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência de quê, irmãos? Da glória do Senhor. Vendo isto, eu caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. E esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. E ouvi o que me falava. Ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles. E lhes dirás, o que, irmãos? Assim diz o Senhor Deus. Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, não temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes.
Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Ainda me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu a comer o rolo, e me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu comi, e na boca me era doce como o mel. E disse-me ainda: filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras. Porque tu não és enviado a um povo estranho, de estranho falar, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem a muitos povos de estranho falar e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviasse, certamente eu te dariam ouvidos, mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, e dura a tua fronte contra a sua fronte. Fiz a tua fronte como um diamante, mais dura do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assustes com o seu rosto, porque são casa rebelde. Ainda me disse mais: filho do homem, mete no coração todas as minhas palavras que te hei de falar, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e quer ouçam, quer deixem de ouvir, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor. Levantou-me o Espírito, e eu vi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que levantando-se do seu lugar dizia: bendito seja a glória do Senhor. Ouvi o tatalar das asas dos seres viventes, que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas juntamente com eles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou. Eu fui amargurado na excitação do meu espírito, mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Então fui até Abib, aos do exílio, que habitavam junto ao rio Quebar, e passei a morar onde eles habitavam, e por 7 dias assentei-me ali atônito no meio deles. Vamos ler de forma responsiva até o final, tá bom? Vou ler os versículos pares, os irmãos os ímpares. Findos os 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: quando eu disser ao perverso: certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. A mão do Senhor veio sobre mim, e ele me disse: levanta-te e sai para o vale onde falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito,
e me pôs em pé, e falou comigo e me disse: vai e encerra-te dentro da tua casa. Farei que a tua língua se pegue ao teu paladar. Ficarás mudo e incapaz de os repreender, porque são casa rebelde. Amém. Amém. Irmãos, esse é um texto grande que a gente leu e um período histórico também, muita informação para a gente poder olhar para o texto de maneira mais precisa ou até mais entendível para a gente. O reino da Babilônia tem dominado o mundo, tem se expandido bastante através desse rei general chamado Nabucodonosor. O reino da Babilônia, já nessa época, tinha conquistado algumas vitórias contra o rei do Egito, contra o Egito. O reino da Babilônia já havia alcançado ou conquistado algumas vitórias sobre aquele reino que tinha dominado a parte norte de Israel, o reino do norte de Israel, que é chamado Assíria. A Síria já estava dominada. Grande parte daquele mundo ali, da Mesopotâmia e Oriente, estava dominado por esse grande general chamado Nabucodonosor. E ele começa a fazer algumas entradas em Judá para dominar o reino do sul. Você sabe que o reino do sul, ele foi preservado do reino da Assíria, mas havia muitas profecias já, através de Isaías, através do próprio Jeremias, de que o reino do sul receberia o juízo de Deus porque prevaricaram. Receberiam o juízo de Deus por causa da idolatria, por causa da prostituição. E esse reino imenso chamado Babilônia iria atacar, iria dominar, iria destruir o reino do sul. É isso que está mais ou menos se desenhando ainda quando Ezequiel recebe a visão. Ezequiel, quando está recebendo essa visão que nós lemos nos primeiros capítulos, a sua vocação profética, Jerusalém ainda não tinha sido totalmente destruída, porque essa invasão babilônica ela é processual. Talvez alguns dizem 2, outros dizem 3 tipos de invasões e de levas que foram feitas de Jerusalém até a Babilônia. Pelo menos uma primeira, onde o Daniel e alguns homens de grande inteligência, sabedoria e doutores lá de Judá e Jerusalém, alguns jovens que tinham destaque foram levados para a Babilônia e viveram lá. A gente vê isso um pouco no livro do profeta Daniel. Aqui no caso de Ezequiel, numa segunda entrada. Veja que é a história de vários reis, às vezes a gente vai confundindo, mas no finalzinho de 2 Reis, se você quiser ler isso na Bíblia, 2 Reis, no capítulo 24, os últimos capítulos de 2 Reis e também os últimos capítulos de 2 Crônicas, você vai ver essa história sendo desenhada, estruturada, e a gente vai encaixar bem o profeta Ezequiel. Um rei chamado Jeoaquim reinava em Judá, e nessa época o reino de Judá estava entre o Egito, uma aliança com o Egito, e entre uma aliança com a Babilônia. Quando o rei Jeoaquim faz uma aliança com a Babilônia após a batalha de Carquemes, lá no Egito, no ano 605 mais ou menos, há uma certa tranquilidade e paz. Mas o rei Jeoaquim se rebela contra a Babilônia e se volta para o Egito. Nesse momento, Nabucodonosor invade Jerusalém, mata o rei Jeoaquim de maneira vergonhosa na frente de todos ali, e estabelece Joaquim, esse rei, ou melhor, esse Joaquim começa a reinar um período antes dessa invasão e leva Joaquim até o reino da Babilônia. Não somente Joaquim, mas leva também uma leva de gente, inclusive o profeta Ezequiel, em torno de 25 anos ele tinha nessa época. O rei Joaquim viveu lá os seus dias todos na Babilônia como um exilado.
E aí o Nabucodonosor coloca um tio dele, um tio do Joaquim, chamado Zedequias, para reinar em Judá. Como um rei vassalo do reino da Babilônia, esse Zedequias reina durante 11 anos. E é nesses 11 anos, os quais o rei Zedequias, como um rei vassalo, que está ali a serviço da Babilônia, está reinando em Judá, é nesse período de 11 anos, provavelmente no 5º ano, como a gente leu, que essa visão aparece a Ezequias. No final desses 11 anos, o rei Zedequias, em 2 Reis, capítulo 24, você vai ver, o reino da Babilônia entra em Jerusalém e destrói o templo, as muralhas, o palácio e deixa Jerusalém aos pedaços. As muralhas caídas, muitos são exilados, um percurso de aproximadamente 1.100 quilômetros a pé até a Babilônia. E quem fica em Jerusalém, o profeta Jeremias, por exemplo, que profetiza em Jerusalém nesse momento, as lamentações de Jeremias, como a gente conhece o texto, fica com um estado de extrema pobreza, alguns camponeses, agricultores tentando refazer a vida através do campo, um homem chamado Gedalias, que é uma espécie de governante ali, tentando fazer alguma coisa pelo seu povo, mas Jerusalém fica aos pedaços, está tudo caído. O povo vai para a Babilônia. Esse momento que Ezequiel está vivendo na Babilônia ainda não é um momento bom, ainda não é o auge do povo lá em Jerusalém, porque com o tempo, ao passar do tempo, após todas essas tragédias que acontecem lá em Jerusalém, e o povo vai para a Babilônia, e recebem a profecia, por exemplo, de Jeremias, dizendo assim numa carta, que eles deveriam se desenvolver, que eles deveriam cuidar da terra, que eles deveriam orar pela paz da cidade, que eles deveriam desenvolver a própria cidade da Babilônia, o próprio reino ali onde eles estavam, e buscar ao Senhor ali, como em Jeremias capítulo 29, o povo de Deus em Babilônia, se desenvolvendo economicamente, socialmente e tudo mais, começa a se esquecer um pouco da sua terra, o saudosismo vai indo embora, em alguns casos, filhos vão nascendo que não viveram essa história, e essa nova geração que vive dentro da Babilônia, quando é chamado a retornar, 70 anos depois, prefere não retornar porque a vida na Babilônia estava muito bem, obrigado. O rei, ou melhor, o profeta Ezequiel, recebe a visão ainda num processo de crise, ainda num processo de dificuldade, ainda num processo de muita opressão, de muita incerteza, de muita insegurança, de muito medo, mas o pior ainda estava por vir aqui no reino de Judá e em Jerusalém. Aí é quando ele recebe a visão. Interessante porque nesse período, nos 70 anos de cativeiro, nesse período em que Judá foi levado ao exílio babilônico, é onde nós vamos ver várias comunidades judaicas se desenvolvendo, especialmente essa junto ao rio Quebar. E o que acontecia com o povo de Deus é que quando eles tiveram liberdade lá na Babilônia para continuar como uma comunidade judaica, hebreia, e nessa liberdade eles poderiam cultuar, eles podiam buscar o seu Deus, e era isso que eles faziam. Foi justamente nesse período do cativeiro babilônico que surge a figura da sinagoga, e lugares de oração que o povo de Deus, que não pode ir para Jerusalém adorar, começa a se estabelecer ali. Os escribas estão escrevendo, desenvolvendo a Torá, a lei de Deus, os escritos do Antigo Testamento, eles estão lendo, estão ensinando ao povo, e essa cultura judaica, de certa forma, está sendo preservada lá em Jerusalém. Ezequiel vivia dentro dessa comunidade, junto ao rio Quebar. E é ali, num momento de extrema incerteza, mas também no momento de medo, também no momento de lutas, de sofrimento, de dores, porque parentes tinham morrido, familiares, pessoas queridas, o reino estava acabado, totalmente destruído, é que Deus aparece para ele, e Deus aparece para ele no rei, como alguém que está sentado em um trono. Isso é muito interessante, essa figura, porque você vai ver isso não somente em Ezequiel, a gente viu em Isaías, nós vimos em Jeremias, mas você vai ver isso também no Novo Testamento,
a teologia do Novo Testamento, do reino de Deus, especialmente quando Paulo escreve aos cristãos que viviam dentro do Império Romano, justamente dentro dessa mesma perspectiva, um povo que está debaixo de um jugo opressor, de um estado forte como o Império Romano, de um estado forte como a Babilônia, ou de um estado forte como o nosso, se a gente pudesse dizer assim, mas que quem governa e quem reina acima desse estado, acima desse governo, acima de todos os reis da terra, acima de todas as situações da terra, é um rei soberano, imenso em poder. Por isso que a visão da glória de Deus, ela é tão recheada de detalhes, ela é tão recheada de riquezas, de expressões, de visões, de imagens, para tentar expressar o que era de fato aquela imagem da glória de Deus, do reino, do rei da terra, aparecendo ali a Ezequiel, falando com ele, trazendo o coração dele de volta a esse reino, não apenas aquele reino lá da terra, o reino de Judá, de Jerusalém, não somente com esperanças terrenas de um mundo melhor, mas a respeito de um cuidado, de uma providência muito maior do que todos os reinos da terra. Ezequiel foi talvez é um dos livros proféticos que a gente pode ter mais, embora as visões sejam difíceis da gente interpretar, mas ele é um livro extremamente cronológico. Você vai ver que Ezequiel, dentro do exílio babilônico, pregando aos seus no cativeiro, quando você vai lendo o livro de Ezequiel, você vai vendo que ele vai descrevendo a cronologia dessa história, passo a passo, e aí você vai conseguindo acompanhar. Ezequiel tem um detalhe muito importante. Ezequiel traz uma linguagem da promessa do Messias, uma linguagem do Evangelho de Jesus, que nós estamos desfrutando dela ainda hoje. Ezequiel, a partir do capítulo 34, quando começa a criticar os líderes, reis, sacerdotes, profetas até, chamando eles de falsos pastores no meio do rebanho, diz que virá um pastor. E esse pastor vai apacentar o rebanho de Deus que se encontra em toda a terra. Esse pastor é Jesus Cristo. No capítulo 36, 37, ele vai dizer que Deus, esse Deus que está aí no reino, está no trono, ele vai trocar um coração de pedra por um coração de carne. E lá na visão de Ezequiel, no capítulo 37, no vale de ossos secos, o Espírito de Deus vivifica aqueles ossos secos, traz vida àquele lugar. E é assim que tem acontecido ainda hoje com o reino de Deus na terra. Nós precisamos desmistificar algumas coisas aqui no livro do Ezequiel. Primeiro que a vocação profética de Ezequiel, ela era única. E nós não temos mais nenhum profeta aqui na terra que possa dizer da sua própria voz, com a sua própria força, com a sua própria mente, assim diz o Senhor, a não ser quando estiver olhando para a palavra, lendo ela, interpretando ela e aplicando ela aos nossos corações. Se não for pela palavra, ninguém, porque a palavra de Deus ela é suficiente. Nós não precisamos de nenhum profeta, nenhuma profetisa, nenhum círculo que vai haver, eu vou lá para receber uma bênção, uma unção especial, nenhum tipo de igreja ou de oração que lá a coisa acontece, lá a coisa é diferente, lá você recebe uma palavra, lá você recebe uma cura, lá você recebe uma unção, lá você recebe, a gente não precisa disso. O fato é que a palavra de Deus, ela já é única, suficiente. Quando eu estou falando da palavra de Deus, estou falando de uma palavra que ela é viva, ela é poderosa, para quando o profeta Ezequiel diz assim, diz o Senhor, ossos secos se levantam naquele vale e começam a andar e a se reestruturar na vida. Foi dessa mesma forma que Jesus falou e pessoas foram curadas, se levantaram quando não conseguiam mais andar, foram libertas quando estavam sob julgo opressor do maligno, foi apenas com a sua palavra. E essa é a palavra que nós temos nas mãos. Então, nós não temos isso, mas
é verdade que como igreja e corpo de Cristo, nós somos uma voz profética. Não numa pessoa do singular, mas nessa pluralidade chamada corpo de Cristo, nós somos a voz profética de Deus aqui na terra. É essa expressão bíblica, essa expressão também no Novo Testamento para a vida da gente. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, nós somos enviados. O envio de Jesus aos seus discípulos é o mesmo envio de Jesus a nós hoje, como discípulos de Jesus na terra, como uma voz profética que está apontando para Deus, que está denunciando o pecado, que está como um atalaia de Deus nessa terra, como a gente vai ver aqui mais para frente. Então, quando Ezequiel está dizendo assim diz o Senhor, nós também podemos dizer com a palavra de Deus. Quando falamos ela, quando ensinamos ela, quando comemos ela, quando desfrutamos dela. Também que a expressão profética de Ezequiel, nós não podemos olhar para ele apenas como se fosse um líder, pastor ou missionário, e essa é sempre a coisa que eu gosto de enfatizar. Deus chama pessoas para vocações diferentes, mas se você é crente, faz parte do corpo de Cristo, há uma vocação de Deus para você, e mesmo que essa vocação seja específica em algum ponto na sociedade, ela é geral e ela é poderosa no seguinte ponto: nós somos testemunhas vivas de Deus, do Deus que reina nesse trono, que reina sobre toda a terra. Nós somos testemunhas vivas desse Deus, que temos essa imagem e semelhança de Deus restaurada em nosso coração com a redenção, que conhecemos Deus e habitamos aqui na terra, não mais com um espírito que está morto, quebrado, num vale de ossos secos, mas habitamos aqui na terra com um espírito que habita em nós, que nos fortalece, que nos fez nova criatura e que nos direciona com poder e com glória, para a gente poder falar, expressar a vida de Deus aqui na terra. É como se nós fôssemos mesmo esses luzeiros, esse povo de Deus que é luz, que está iluminando, que está apontando para Deus, onde Deus leva a gente. Dessa forma, a gente pode olhar para Ezequiel e entender que essa vocação profética de Ezequiel, à medida que ele está se deparando com o trono de Deus, com a glória de Deus, é a vocação profética para a minha vida, porque eu não sou mais uma pessoa que está vivendo nessa terra, eu não sou uma pessoa que está vivendo por acaso, sem propósito, sou uma pessoa que fui alcançada por Deus, de tal forma que Deus fez o seu Espírito habitar em mim, e assim eu sou nova criatura. E como nova criatura, como o povo de Deus na terra, não tem outra razão de ser além de adorar o Senhor hoje e proclamar o seu nome aqui, para que a glória do Senhor invada a terra como as águas cobrem o mar. Entre a primeira vinda de Jesus e a sua segunda vinda de Jesus, quando ele vier em glória e poder e restaurar o seu reino de maneira única e completa, cabe a nós a missão de continuar falando, proclamando, vivendo, também desfrutando dessa salvação, porque a salvação de Deus não é uma coisa para a gente desfrutar, viver após a morte. Pelo contrário, a salvação de Deus é a proclamação do reino de Deus que se faz presente ainda hoje no nosso coração. Mas daí a questão de que Ezequiel, quando está lá no rio, aos 30 anos de idade, esse que seria um sacerdote no meio do povo, numa família sacerdotal, e é chamado para ser também profeta, ele se depara com uma coisa imensa, que é chamada de glória do Senhor. Só que quando a gente vai falar de glória de Deus, para qualquer pessoa que seja, é muito difícil trazer esse assunto mastigado, trazer isso para a nossa realidade, para o nosso coração, porque nós estamos sempre imaginando uma glória de Deus que ela é totalmente diferente, ou totalmente além de mim, ou totalmente lá transcendental, longe. Só que o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios, capítulo 10,
no versículo 31, que em tudo que nós fazemos, tudo, nós devemos fazer para a glória de quem? De Deus. Tudo. Comendo, seja bebendo, se alimentando, casando ou trabalhando, fazendo parte de uma comunidade do povo de Deus na terra, não lá no Rio Quebar, mas aqui no Espinheiro. Em tudo que a gente for fazer é para a glória de Deus. Só que é difícil a gente imaginar trabalhando, constituindo família, criando filhos, glorificando a Deus, porque a gente vai olhar para essas visões, pensar assim, mas eu nunca vi Deus. A gente vai olhar para essas coisas extraordinárias, pensar que ver a glória de Deus significa somente uma coisa extraordinária que vai acontecer e a gente vai estar aqui no culto e um trono vai aparecer, isso e aquilo outro. E a gente vai imaginar a glória de Deus relacionada a visões, coisas que a gente talvez nunca desfrutou na nossa vida espiritual, a coisas que para nós são bem mais transcendentais do que a nossa realidade. Só que o fato é que quando Jesus Cristo encarnou, quando Jesus Cristo se fez carne, Ele quebra justamente toda esse pensamento, toda essa estrutura da nossa mente, de que a glória de Deus é uma coisa intocável, de que a glória de Deus é uma coisa somente para o transcendental. Porque diz lá no Evangelho de João, no capítulo 1, que o Verbo se fez carne, Ele habitou entre nós como carne, como homem, e diz lá que nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Diz lá que quando Jesus encarnou e nós olhávamos para aquele homem que era Deus, mas que era homem, a gente via a glória de Deus. E Jesus também falou muito sobre esse assunto, especialmente no Evangelho de João. Veja que João capítulo 12, por exemplo, ele vai dizer que os fariseus, aqueles homens que gostavam da religião, do legalismo, da religiosidade, que criticavam o ministério de Jesus na terra, o reino de Deus na terra, que João falou que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Esses homens amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus lá em João capítulo 12, creio que esse é o ponto da gente poder vivenciar, desfrutar e perceber a glória de Deus de uma maneira prática na nossa vida. Diz assim, se uma semente caindo da terra morrer, ela vai vir a dar muito fruto. Mas se ela não morrer, ela vai secar e acabou-se. Essa semente que cai na terra, morrendo, frutifica. E a maneira ou a medida que ela frutifica, a glória de Deus vai se estabelecendo na terra. Não como uma coisa que é imaginária, uma mágica, uma magia, um poder que emana, que sai de uma coisa diferente. Mas à medida que a realidade do reino de Deus, a realidade do céu, a realidade da presença de Deus, a realidade de um Deus que nos ama e nos abraça, de um Deus que é presente, que é vivo, que habita em nós pelo seu Espírito. À medida que essa realidade de Deus vai sendo vivida, desfrutada, vai sendo desafiada, ou até mesmo vai sendo proclamada nessa terra. Quando a gente vai lidando com situações no nosso cotidiano, com pessoas ao nosso redor, sendo elas do povo de Deus ou não, e à medida que elas vão convivendo com a gente, se relacionando, vão percebendo que há alguma coisa diferente, há um caminho diferente, há um mover diferente, e esse mover diferente não é a gente. Não pode ser a religião, não pode ser o meu caminho, não pode ser o meu legalismo, essa coisa diferente é a glória de Deus. É a manifestação profunda da presença de Jesus, do Evangelho de Deus. É a manifestação profunda dessa visão que Ezequiel está tendo do trono e do reinado de Deus. Parece que muita gente está dentro da igreja, dentro dos arraiais, junto ao rio Quebar, dentro da comunidade, mas ainda não se deparou com o trono e com o reinado e com a glória de Deus. Não se deparando com o trono, com o reinado, com a glória de Deus, esse assunto nunca vai ser apaixonante. Esse assunto nunca vai queimar o nosso coração. Nunca se deparando, a gente vai, de verdade, lidar com as coisas aqui na terra
achando que elas têm glória em si mesmas. A gente vai lidar com as coisas aqui na terra que são totalmente ofuscadas, queimadas pelo pecado, e vai achar que essas coisas feiosas, ofuscadas, destruídas, sem harmonia, elas têm algum tipo de glória que acende no meu coração uma chama para eu poder me envolver e me abraçar com elas, como se elas fossem a razão da minha vida. Sejam elas coisas boas ou coisas ruins. Que é fato que esse envolvimento relacional, idolátrico, não diz respeito somente a coisas que são estritamente incorretas, politicamente incorretas, ou coisas que são vícios, pornografias, ou coisas do tipo, mas diz respeito também a coisas que são boas. Até mesmo a família, até mesmo o trabalho, até mesmo a igreja. Pode de alguma maneira, com a sua glória, que sem Cristo, ou sem a luz de Cristo, sem a luz de Deus, sem o brilho de Deus, sem a presença de Deus, fica sem glória, fica opaca, sem harmonia, sem nada. De alguma maneira essa coisa pode trazer alguma paixão ou acender alguma coisa no nosso coração. Seja a igreja, seja a família, seja o trabalho, sejam os nossos amigos. E quando vamos nos envolvendo e abraçando e vivendo e trabalhando e relacionando de maneira prática, às vezes o nosso coração vai sendo tomado. Ezequiel está sendo chamado a se deparar com a glória, com o rei, com o reino. E diz no texto que quando ele se depara, não tem outra coisa que ele faz a não ser se prostrar. Ele se rende. Se rende. Às vezes caindo até como morto. O Espírito de Deus vai lá e levanta ele e fala com ele. Quando novamente ele se vê com essa visão da glória de Deus, ele se rende. Ele cai como morto. Novamente o Espírito vai lá e fala com ele, levanta ele. É interessante porque durante um período da sua vida, depois dele passar os 7 dias atônitos, em silêncio, com a visão e aquilo que ele tinha recebido de Deus, durante um período do seu ministério, ele permanece mudo e só vai falar quando Deus falar através dele. Depois o ministério dele vai se desenvolver. Mas como Ezequiel está sendo dominado por Deus? E se tem um conceito para o reino, para esse rei, para esse trono e para esse reino de Deus, é justamente o quanto Deus está dominando a nossa vida por completo, o nosso coração. Não somente o nosso bom comportamento, não somente a nossa cognição, mas o quanto Deus está dominando as estruturas, o quanto Deus está dominando os sentimentos, as sensações, o quanto Deus está dominando os prazeres. Porque na glória de Deus há prazer, ou não? Na presença de Deus há delícias perpetuamente. O quanto Deus está dominando a nosso coração com prazer na sua presença. O quanto Deus está dominando aquelas situações do passado. Aqueles ressentimentos, iras, mágoas. Quanto Deus está dominando quando chegou o luto na minha casa, o quanto Deus está dominando, quando aquele motivo de oração ainda não foi respondido durante 20, 30, 40 anos. O quanto Deus está dominando de maneira prática, real, visível na vida da gente. É interessante que é dado a Ezequiel o rolo de um livro. João no Apocalipse tem essa mesma visão ou experiência também. Apocalipse no capítulo 10. É dado a ele um livro escrito por dentro e por fora. Se a palavra, se a expressão da voz de Deus na terra, os juízos de Deus, as promessas de Deus. O ministério profético de Ezequiel vai se desenvolver nessa expressão. A sua boca, a sua voz, os seus passos, a sua caminhada vai se definir, não a partir do seu momento, não a partir do rei Nabucodonosor ou da comunidade judaica que vivia lá na Babilônia, mas o seu ministério e a sua vida vai se definir a partir dessa expressão. A expressão é: Deus falou assim. É assim que Deus disse. É assim que Deus fala.
Essa é a vocação que define a vida, de maneira geral, os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, a nossa espiritualidade. Como Deus falou, como Deus fala, como Deus se expressa, assim diz o Senhor. Só que ele come aquele livro, e aquele livro vai entrando nas suas, a expressão aí é as entranhas. No hebraico seria a expressão do mais íntimo do nosso coração, do mais íntimo do nosso ser. Essa palavra, esse livro que vai entrando no mais íntimo do nosso ser, a palavra de Deus. E a partir dessa palavra, ou a partir desse relacionamento de Ezequiel com Deus, o seu ministério vai se desenvolver, pelo menos em duas frentes. Deus fala para ele que o colocou como um atalaia. E esse atalaia é um vigia, um cara que está o tempo todo anunciando. Ele vai à frente, ele anuncia a chegada de um rei. Ele anuncia para o povo a chegada de um reino inimigo. Ele anuncia para a sua cidade alguma situação de perigo que está vindo. Ele anuncia também à sua cidade alguma festa, alguma celebração que vai acontecer. O atalaia não pode dormir. O atalaia não pode escolher um momento da sua vida para ser atalaia e outro momento para não ser. O atalaia está, enquanto em serviço, o tempo todo envolvido com isso. Como Paulo falou para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, diz que o soldado em serviço não se envolve em negócios dessa vida. Antes, o seu prazer é satisfazer aquele que o arregimentou. Paulo fala isso para Timóteo. Essa é a expressão de Deus para quem é discípulo, porque quem é discípulo de Jesus não tem escolha para dizer assim: agora eu sou crente, agora eu não sou crente. Agora eu vou fazer o que a Bíblia diz, e assim diz o Senhor, quando isso me for conveniente, quando de alguma maneira eu vou ganhar dinheiro, quando de alguma maneira eu vou ganhar status, quando de alguma maneira eu vou receber uma bênção, assim diz o Senhor. Mas quando isso não acontecer, eu vou me calar. É melhor ficar calado, é melhor ficar na minha. Eu vou perder o emprego, eu vou ser rejeitado, alguma coisa vai acontecer ruim, é melhor ficar calado. E muitas vezes nós teologizamos com essa expressão do nosso silêncio, da nossa apatia espiritual enquanto cristãos nessa terra. Mas o atalaia está o tempo todo ligado, está o tempo todo envolvido com a missão, o tempo todo envolvido com aquilo que Deus chamou ele. Mas o que envolve ele na missão não é em si o serviço. E o que nos envolve na missão não é em si a missão ou o serviço, ou a demanda ou a necessidade. Mas o que nos envolve nesse negócio, nesse caminho, é o trono, é a visão da glória de Deus. E eu ouso dizer que grande parte, ou grande desestrutura da nossa vida é porque a gente não tem visto, não tem desfrutado, não tem vivenciado mais a glória de Deus no nosso coração. Porque a glória de Deus nos impulsiona. Ela não é uma coisa que a gente fica vivendo como se fosse um clube fechado, que está vivendo a glória e aquela coisa em si mesmada. Espiritualidade não tem a ver com um tipo de sentimento em si mesmado, que define a nossa vida e fica rodando de um lado para o outro e não vai para o mundo. A glória de Deus é algo que impulsiona a nossa vida, o nosso coração para a terra de maneira prática. E esse atalaia que era Ezequiel, ele deveria falar ao perverso, ele deveria falar também ao justo. Esse atalaia, ele tem dois focos de missão. Tem como foco de missão o mundo ímpio, aqueles que não conhecem a Deus ainda, e tem como foco de missão aqueles que estão dentro dos arraiais, dentro da comunidade judaica, ali ao redor do rio Quebar, dentro da comunidade evangélica, onde Deus colocou você. Esse atalaia, ele tem uma dupla vocação o tempo todo. E é nessa dupla vocação ao perverso que ele vai anunciar o reino de Deus, o trono de Deus, a glória de Deus e também a morte que está ali esperando e lhe aguardando se não se arrepender.
Mas é esse atalaia também que vai avisar os justos, aqueles que estão dentro da comunidade, da comunidade judaica lá no Rio Quebar, ou dentro da igreja evangélica aqui no Brasil, em 2017, que vai anunciar uns para os outros, que se você continuar nesse caminho de morte, você vai morrer. Mas se arrepender, você vai poder desfrutar de uma vida eterna com Jesus hoje, não somente quando morrer. Ou melhor, depois da morte. O atalaia, Ezequiel, nessa dupla vocação, tem uma consciência tão profunda da glória de Deus, que ele não vai anunciar somente porque Deus vai cobrar da sua mão o sangue, por causa do juízo, mas porque a glória de Deus impulsiona isso. Mas é verdade, irmão. O que Deus está falando aqui é verdade. Ezequiel capítulo 30 ou 33, Deus vai falar a mesma coisa para ele, sobre o atalaia. Se você avisar o perverso, preste atenção, se a gente pudesse traduzir, pegando toda a teologia do Novo Testamento, do Evangelho, do discipulado, da missão de Deus na terra, está dizendo o seguinte: você avisar aquele que não conhece a Deus, que está com você, que ele certamente morrerá, e ele não se arrepender, ele não se converter, ele vai morrer. Mas eu não vou cobrar o sangue dele da sua mão. Mas se você não avisar ele que ele vai morrer, ele vai morrer. Mas o sangue dele, eu vou cobrar da sua mão. E todos nós vamos comparecer ao tribunal de Deus, para dar resposta a respeito das pessoas que Deus está colocando ao nosso redor. E nós não temos proclamado o Evangelho como atalaia do reinado e da glória de Deus. De maneira prática, qual foi a última vez que você falou de Jesus para um amigo seu do seu trabalho? De maneira prática, qual foi a última vez que você disse para o seu filho que ele precisa conhecer o Evangelho de Jesus? Se converter. De maneira prática, qual foi a última vez que você evangelizou os seus familiares que ainda não conhecem Jesus? De maneira prática, aquela pessoa que está todos os dias no seu trabalho, ao seu lado. Para mim, o que é mais sério, porque eu tenho muita dificuldade para evangelizar também. Não pensa que porque a pessoa é pastor, tem facilidade. Não é isso. Eu tenho toda a dificuldade que você tem, eu tenho também. Toda. Às vezes faltam as palavras, às vezes a gente fica com vergonha, vou ser chato, inoportuno. É a mesma crise. Mas o que mais me preocupa e vem na minha mente é que o pior nesse caminho não é nem somente a gente não falar, mas é a falta da percepção, é a falta do incômodo, é a falta da visão da glória de Deus. É a falta da percepção de que não somente aquela pessoa vai se deparar com um grande juízo, em que vai ter dois caminhos para ela, o céu ou o inferno, mas também eu vou me deparar diante desse juízo de Deus, e Deus vai pedir conta daquela pessoa, porque eu não proclamei para ela, independente, porque eu não tenho poder, o destino dela já está traçado, mas o atalaia proclama, ele fala, ele abre a boca e expressa o reinado de Deus e a glória de Deus na terra, não somente de maneira prática, comportamental, mas de maneira verbal também. De maneira verbal. E está ao meu lado, está do meu lado, no meu trabalho. E eu não evangelizo. E como igreja a gente está transferindo para um evento, uma programação, vai ter um acampamento, vou levar, vai ter um encontro, vou levar, vai ter isso, eu vou levar. Vai ter um momento especial da igreja, eu vou levar. Mas é verdade que Deus vai cobrar, é da sua mão, é da minha mão. Aqueles que eu convivo no meu trabalho, seja dentro da escola ou dentro da igreja, os meus familiares que não são crentes, Deus vai cobrar o sangue da minha mão, das minhas irmãos, como da sua também. Mas tem uma dupla vocação que diz respeito ao arraial do povo de Deus. E ele diz assim: se você não avisar o justo, de respeito aos relacionamentos, a gente poderia chamar isso
de discipulado. Não tem muito tempo para a gente falar mais sobre isso. Mas ele está trazendo a percepção de que não somente lá fora no mundo, mas também dentro da comunidade, dentro do povo de Deus, nós somos atalaias. De maneira que não nos relacionamos de maneira direta, como se fosse somente coleguice, somente amizade de igreja, mas nos relacionamos de maneira mediada pela palavra, mediada pelo Evangelho, mediada pela vontade de Deus, porque a expressão do reinado e da glória de Deus na terra é assim, diz o Senhor. De maneira que quando nos relacionamos no corpo de Cristo, esses relacionamentos que temos no corpo de Cristo, nessa vocação, nós também seremos cobrados por Deus. E nessa relação, há também pessoas que estão dentro dos arraiais, dentro da comunidade do Rio Quebar, dentro da comunidade presbiteriana das Graças, que mesmo estando dentro desse arraial, se não se arrepender, vai morrer. E ela pode até morrer, mas se você não anunciar para ela que ela vai morrer, Deus vai cobrar da sua mão o seu sangue. Mas eu digo para os irmãos, que nos impulsiona para essa missão, não é o medo do juízo de Deus, mas é a visão da glória de Deus. Se tem uma coisa que a gente poderia orar hoje aqui para encerrar esse momento de pregação, não é somente para Ele levantar a gente para falar, para evangelizar, para discipular pessoas. Se tem uma coisa que a gente poderia orar hoje, era assim: Senhor, abre os meus olhos para eu poder enxergar a Tua glória hoje. Você topa fazer essa oração, irmão? Topa ou não? Não é somente assim: Senhor, eu quero evangelizar. Preste atenção, porque se nós nos depararmos com a glória real de Deus, a realidade absoluta de Deus na terra, essa glória de Deus vai nos impulsionar a um caminho mais profundo, porque os planos do Senhor e os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Vai nos impulsionar, vai nos direcionar. Se você está aqui hoje e ainda não conheceu esse amor de Jesus, talvez está como um convidado, você pode até fechar os seus olhos no seu lugar e dizer: Senhor, eu quero ver a glória do Senhor. Eu quero esse Evangelho. Eu quero esse Jesus. Você pode orar, porque Deus pode se revelar para você de forma individual. Deus não vai se revelar para você mediado por alguém daqui da terra. É pelo seu Espírito e é no nosso coração. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Se puder fechar os seus olhos e a gente orar. Isso é uma oração tão séria, tão simples, mas tão séria. A gente está orando por um avivamento. Senhor, dá-me a graça de ver a Tua glória. Senhor, dá-me a graça. Eu quero ver a Tua glória, Senhor. Como Moisés orou no Êxodo 33. Senhor, eu quero ver a glória do Senhor de maneira na minha vida, viva, poderosa. Quando abrir a Tua palavra, quando me relacionar com irmãos, Senhor, eu quero ver a Tua glória. Eu for trabalhar, cuidar da casa, viver a Tua vida, Senhor, eu quero ver a Tua glória. Ó Senhor, abre os olhos do nosso coração. Quebranta-nos, Pai. Tem tanta gente ao nosso redor indo para o inferno. Senhor, às vezes é dentro da igreja. Tanto, Senhor, como Ezequiel lidou ali, casa rebelde, obstinados de coração. Senhor,
Antes de pedir ao Senhor que nos impulsione para a missão, eu quero pedir, dá-nos a visão do Teu reino, da Tua glória, Senhor, como Ezequiel viu, como nós podemos ver em Jesus, como nós podemos desfrutar pelo Teu Espírito, pela Tua palavra. Senhor, faz a gente comer, Senhor, e encher, não o nosso comportamento apenas, mas as nossas entranhas da Tua palavra, da visão que o Senhor tem para a nossa terra, para a nossa história, do Teu reinado, Senhor, absoluto sobre toda a terra, das Tuas promessas vivas e poderosas, atuantes em nosso coração ainda hoje. Ó Deus, Senhor, às vezes a nossa família tá só os cacos. Às vezes é até os nossos filhos que não Te conhecem. Senhor, às vezes estamos lidando com gente que é crente, mas parece que nunca se deparou com o Teu amor. Deus, é tanta bronca, é tanta dificuldade. Na nossa cidade, Senhor, é tanta bronca, é tanta dificuldade. Senhor, enche o nosso coração de expectativa pelo Teu reino e pela Tua justiça. Dá-nos a graça de poder saborear isso, saborear, ser também gasto pelo Senhor nessa terra. Ó Deus, aviva a Tua obra em nosso meio, Senhor. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Em nome de Jesus. Amém.